Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje estamos reunidos nessa maravilhosa festa do 10ª, a festa do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós também comemoramos todos os nossos batismos de cada um de nós. Aquele dia memorável, onde morremos para o mundo, completamente nascemos para Cristo, onde nossa alma foi morta, sepultada, no batismo de Cristo, a morte e a ressurreição. E também nós ressuscitamos em Cristo, é uma nova vida, uma vida onde jaz o manancial da vida eterna em nossos corações. A graça que nos foi dada, o Espírito Santo que recebemos através do batismo, mistério, dos sacramentos, o primeiro porta de entrada na igreja ortodoxa. Por isso, meus amados cristãos, há 8 dias nós celebramos o Natal, a Natividade. O que significa a Natividade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? A Natividade significa que, num tempo determinado, há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, num dado tempo e espaço, uma nação que não era entre as grandes e famosas da terra, no meio de uma manjedoura, de um presépio, no meio de animais, bestas ruminantes, sem os holofotes do mundo, sem nenhum conhecimento das autoridades, sem nenhum conhecimento dos grandes poderosos e príncipes do mundo, mas o Deus eterno, Criador de todos os seres visíveis e invisíveis, o Criador de todas as estrelas, Criador do reino mineral, vegetal, Criador das montanhas, das colinas, dos mares, dos abismos, o Criador do Sheol, o Criador de tudo aquilo que é o paraíso e todas as hordas celestiais. Esse mesmo, nosso Deus, Deus dos cristãos, o Deus Emanuel, Deus conosco, resolveu fazer esse menino. Primeiro no ventre da Virgem, depois de 9 meses, deu à luz a Virgem a Cristo, no meio de uma manjedoura, longe de todas as famas e festividades e glórias e honras deste mundo. O Rei dos Reis, aquele que é suprema majestade, nasceu no meio daquilo que era a mais humilde condição de um homem pobre e, na verdade, nada honrado, aparentemente, pelas autoridades do mundo, mas pela criação. Os anjos vieram dar testemunho em relação ao mundo invisível. No mundo dos homens, a própria Virgem, José o noivo, estavam ali presentes no momento do conceber. Também os pastores, também os próprios reis magos, significando os sábios do mundo. Cada um veio dar testemunho para toda a história da humanidade ficasse registrado que, de fato, a natureza humana agora era inseparável da natureza divina. Portanto, há um destaque da natividade para o enaltecer da natureza humana do Deus eterno que encarnou. Entretanto, hoje, meus amados cristãos ortodoxos, 30 anos depois, nosso Senhor se manifesta, dessa vez, não dando ênfase à sua natureza humana, porque essa todos já vislumbravam há mais de 30 anos. Agora a ênfase é a primeira grande teofania. Teofania quer dizer, do grego, a revelação de Deus. Que Deus? O Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, a natureza divina de Cristo vem ser posta em evidência por testemunha entre os profetas, entre a própria lei, representada em Moisés, Elias no Tabor, naquele então, onde a sua natureza divina foi também manifestada numa outra teofania, transfiguração, mas hoje, essa mesma natureza divina, no batismo do Jordão, vem ter como testemunhas nada mais, nada menos que o próprio Pai Eterno e o próprio Espírito Santo em forma de pomba. Então, o próprio Deus vem dar testemunho de seu Filho, agora manifestando a sua natureza divina, de tal maneira que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, de maneira que a voz do Pai foi escutada. E entre os homens, se naquela natividade foi ofertada como testemunha a Virgem, José, entre outros, agora João Batista é enviado como testemunha entre os seres humanos, e assim os anjos também contemplavam atônitos como é que Deus, que é isento de pecado, pode me submeter a baixar nas águas com o significado de remissão de pecados e lavagem de alma, sendo que ele mesmo é sem pecado. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, hoje nós vemos o manifestar da teofania, por isso essa festa chama teofania. Existem outras teofanias, como no Tabor, por exemplo, também tivemos a revelação da Trindade e da divindade do nosso Senhor resplandecendo com sua luz tabórica e criada através do seu corpo no Monte Tabor. Hoje, vocês sabem que pela tradição, exatamente igual hoje nós estamos celebrando a vigília de toda noite, na madrugada, pela tradição da igreja de Jerusalém, nosso Senhor também veio para ser batizado pela noite. E essa é chamada Festa das Luzes, exatamente porque pela tradição da igreja de Jerusalém, se sabe que nosso Senhor foi secretamente ser batizado por João de noite. Mas quando ele vem e desce as águas, e da terceira imersão ele emerge,
todo o seu corpo foi vislumbrado com luz por João Batista. E as pessoas que estavam ali naquele momento também visualizaram que, mesmo sendo noite, o corpo do Senhor brilhou com a luz incriada. Que luz era essa? A própria luz de sua ressurreição. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que essa chamada festa das luzes é grande esplendor, a energia, a força, o poder, a graça de Deus que emana dessa festa. Nós revivemos todos os anos esta glória, através do rito da bênção das águas, que nós acabamos de celebrar antes da liturgia e pós as batidas, onde nós vemos que toda pia batismal de toda a Santa Igreja Ortodoxa é renovada naquele momento, renovado fora do tempo e do espaço, a esse mesmo mistério do batismo, e a força que foi orvalhada e insuflada no Jordão, também insuflada em cada pia batismal, para os batismos que se realizam e para também o rito da bênção das águas. É nisso, meus amados cristãos ortodoxos, que nós temos que entender, portanto, a magnitude dessa festa. Essa festa embute dentro dela toda a glória da morte e ressurreição de nosso Senhor. E então alguém pode perguntar, mas por que fala-se tanto de participação de morte e ressurreição do Senhor nessa festa do batismo? Se enfatiza demais. Muitas vezes nos tropários, nas estiqueiras, se fala sobre a derrotada dos monstros marinhos das águas, ou seja, os demônios foram derrotados, os demônios simbolizados pelos monstros marinhos. Quando Nosso Senhor desce as águas, se diz que o Leviatã e todas as bestas marinhas foram pisoteadas e esmagadas suas cabeças dos dragões marítimos através da descida do Senhor às águas. Que significa isso? Isso é a memória do Hades. E quando o Senhor descesse a mansão dos mortos, simbolizada aqui pelas águas do Jordão, ele também iria passar 3 dias destruindo todos os calabouços do inferno e levando para o paraíso as almas que lhe acreditavam, que lhe queriam, que jaziam no Hades. E exatamente por isso que Nosso Senhor passou por 3 imersões. Já era uma antecipação do mistério de sua morte e descida ao Hades. Nos 3 dias que ele exatamente ficou no Hades, destruindo todas aquelas mansões, libertando os filhos de Adão, inclusive Adão e Eva, também, igual a qual o Batista havia morrido antes e dado testemunho dele, que ele viria vir, a fim de salvar a todos da corrupção da morte. Também agora o Batista primeiro preparou os caminhos do Senhor durante todo aquele período que foi chamado a preparação para a teofania, ou seja, para a aparição de Deus, feito homem na carne, agora em sua vida pública. Então, durante alguns anos, João Batista esteve ali preparando os caminhos do Senhor, para que justamente Nosso Senhor pudesse aparecer e nisso pudesse vincular e envelopar dentro do seu batismo todos os mistérios que são concernentes à sua vitória sobre a morte e à imortalidade que ele nos deu, a sua ressurreição. Então, agora, preparados os caminhos do Senhor, os caminhos aplanados, os vales aplanados e os buracos enchidos, Nosso Senhor pôde finalmente vir, se batizou pela noite, e ao batizar-se, todo o seu corpo brilhou com a luz da ressurreição. Então, ao descer 3 vezes no Jordão, ele insuflou o Jordão com força vivificante, vitória sobre a morte, que simbolizaria futuramente sua tripla diária, digamos assim, do Hades. E quando ele emerge das águas e brilha, ele brilhou com a mesma luz que outrora o seu corpo manifestou a divindade que dele jazia no Tabor, e também posteriormente na ressurreição, no mesmo luz que brilhou no sepulcro, também foi a luz que Nosso Senhor antecipadamente, ao sair do Jordão, emergindo, fez com que sua luz também brilhasse. E esse mistério foi tão grande que também não somente o Batista e o Pai e o Espírito deram testemunho, a natureza também. Sabe-se pela tradição que quando Nosso Senhor foi colocando os seus maravilhosos e imaculados pés, santificados, nas margens do Jordão, o Jordão foi retrocedendo, pensando, como que nós vamos agora batizar aquele que na verdade é o nosso próprio Criador? Então o Jordão retrocedeu, borbulhou e inverteu o seu fluxo. E isto repete-se todos os anos da data do calendário juliano, não há 3 dias atrás, como os ecumênicos já celebraram essa festa fora de hora antecipadamente, como todas que fazem. Da mesma maneira, hoje, dia 19 de janeiro, a verdadeira festa da teofania, 6 de janeiro pelo calendário juliano, nós temos que em Jerusalém é feito o rito da bênção das águas, e na hora que se joga a cruz, simbolizando Cristo entrando no seu batismo no Jordão, o Jordão todos os anos
borbulha e o seu fluxo é vertido. Isso está filmado, as próprias redes sociais já divulgam, onde todos os anos, ao 19 de janeiro, há esse milagre na data do velho calendário, o calendário patrístico, também rememorando o próprio batismo do Senhor no Jordão. O Jordão, de fato, retrocedeu, inverteu o seu fluxo, manifestando a todas as testemunhas que, de fato, aquele era o seu próprio Criador. Aquele que criou as águas vai agora para ser batizado, e o Jordão atônito recua, como que diz: como pode ser que eu vou ter que submeter o meu Criador, sendo que ele mesmo é o que me submete? Ele é o dono das águas. Não, as águas vão limpar aquele que é impuro, aquele que é imaculado. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, essa festa é muito cheia de significados, e, portanto, nós devemos nos perguntar o seguinte: se nosso Senhor, como estou aqui narrando, era sem pecado e puro, qual o sentido tinha de ele vir cumprir o batismo? Porque a circuncisão, nós vimos há alguns dias atrás, que ele veio cumprir a circuncisão para não descumprir nada da lei, por outros motivos já vimos. Mas eu também havia adiantado que nosso Senhor não precisava da circuncisão. A circuncisão era um símbolo de tudo aquilo que ele realizaria em relação à sua morte e ressurreição. Da mesma maneira, hoje nós vamos ver que é necessário entender que nosso Senhor, por algum motivo, precisava de batismo. Longe de nós pensarmos tal coisa, Deus nos livre de tal blasfêmia. Nosso Senhor, sem pecado, jamais necessitaria, nem como homem, e obviamente não como Deus, necessitar de batismo e limpeza, nem de arrependimento, nem de remissão dos pecados, nem nada disso. Então, qual o objetivo? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo submeteu o seu batismo, meus amados, queridos cristãos ortodoxos. A explicação é a seguinte: não era o nosso Senhor que necessitava do batismo, mas o batismo que necessitava de nosso Senhor. E isso, todos os anos, é necessário nós novamente voltarmos a essa grande questão teológica, porque é que nosso Senhor não precisava do batismo, mas o batismo precisava dele. Esse tema tem que ser todos os anos novamente reiterado, porque disso depende a nossa compreensão, até mesmo de nosso batismo, e entendemos o que significa de fato essa festa. Bem, era o Jordão que precisava ser santificado, e não o Jordão que limparia nosso Senhor. Todas aquelas águas que o Batista estava batizando as pessoas no batismo de conversão, era somente um protótipo, um modelo, às sombras, do que viria a ser o preparo de quando o Senhor viesse ao Jordão, o Jordão, ao ser tocado pelo corpo do Senhor, e não o Jordão tocando, mas ao contrário, ao corpo do Senhor tocar o Jordão, para sempre o Jordão seria insuflado, orvalhado com o poder da vitória de Cristo sobre a morte, com sua morte, e sua poderosíssima ressurreição. Esse poder de sua natureza incriada, de seu poder indivisível, iria fazer com que todos os seres humanos posteriormente também participassem de sua morte e ressurreição. É por isso que o batismo aqui seria instituído por nosso Senhor. Ao ele tocar o Jordão, iria insuflar no Jordão para todo sempre um poder especial. O poder de esmagar as cabeças dos dragões. De que maneira? Que os demônios, que são aqueles que nos dão a corrupção através dos pecados e da morte, seriam derrotados, seu poder deles seria retirado, porque aquele que agora participa do batismo de Cristo é revestido do próprio Cristo. Então Cristo veio revestir o batismo de si mesmo, e não o batismo veio revestir a Cristo de nada, porque o batismo em si não tinha poder nenhum sobre a morte e nem poder de imortalidade às almas, mas ao contrário, nosso Senhor, sendo ele imortal, antecipou toda a glória e o poderio de destruição da morte e sua glória da ressurreição naquele dia. Aqui alguém pode perguntar: ok, mas como é que antes de sua morte e ressurreição, nosso Senhor pode ter dado ao Jordão poder de remissão de pecados, de destruição da morte, de pisotear da morte e o esplendor da ressurreição, a vitória de uma alma imortal sobre a morte, se ele ainda não havia passado pela sua crucificação, sua paixão e sua ressurreição? Ora, meus amados cristãos ortodoxos, para Deus, o Todo-Poderoso Onisciente, ele tudo faz o que ele quer. E para ele não existe tempo, não existe espaço. Ele pode conceder poder antecipado, no tempo invertido, quando ele mesmo quiser. Isso nós vemos na própria Eucaristia. Acaso o Senhor havia já morrido e ressuscitado quando ele instituiu a Eucaristia? Não. Mas nós não sabemos que quando instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa, ele não insuflou, não instituiu aquele sacramento e nele colocou o poder da vitória sobre a morte e renovar o constante das almas, que como aquele viático de vida eterna, com o poder da ressurreição, não é isso que nós comungamos? O corpo e sangue de Cristo para a remissão dos pecados e para a vida eterna? Como que ele pode ter instituído a Eucaristia antes de ter morrido e ressuscitado? Ora, porque novamente, para Deus não existe cronologia. Nós, os humanos, precisamos receber os sacramentos na ordem que a igreja estabeleceu.
Mas os apóstolos não receberam os sacramentos numa ordem como nós recebemos, porque os sacramentos estavam sendo instituídos ainda, e nosso Senhor não precisou de ordem cronológica para instituir os sacramentos. Ao contrário, antes dele, aquele que domina e criou o tempo e o espaço, pode muito bem antecipar as graças que ele quer, antes mesmo de que essas graças sejam efetuadas pelo seu sacrifício incruento das liturgias, futuramente, e claro, naquele mesmo dia de sua gloriosa e majestosa paixão e brilhante e resplandecente ressurreição. Então, sim, nosso Senhor colocou, insuflou e orvalhou o Jordão e o sacramento do batismo que ele instituiu o batismo, quando ele se permitiu ser batizado. Não que o Jordão o tocou, ele tocou o Jordão e criou, estabeleceu, fundou o primeiro dos sacramentos, o sacramento de porta de entrada na igreja, o batismo, no qual jaz o poderio dele. Por isso o Jordão até borbulhou e retrocedeu quando nosso Senhor entrou, porque ele estava sendo orvalhado, insuflado, empoderado com o poder que destruiu e esmagou a morte e depois o poder de sua vitória sobre essa mesma morte, concedendo vida imortal ao seu corpo e assim como todos aqueles que participam desse mesmo corpo, ou seja, a sua ressurreição. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, fora do tempo e do espaço, Deus faz o que quer, inverte a ordem cronológica e ele, portanto, adiantou e concedeu as graças de sua futura vitória sobre a morte e ressurreição, sua paixão e ressurreição, no momento em que ele desceu as águas do Jordão, instituindo ali poder ao batismo. E é por isso que todas as vezes que em toda a igreja ortodoxa é repetido esse rito de bênção das águas, vocês viram que na litania nós invocamos que essas águas sejam santificadas com o poder do Jordão, pelo poder do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Então, obviamente, toda essa água, por isso chama-se água benta santificada. Não uma aguazinha qualquer que se fez o sinal da cruz simplesmente. A água que pelo rito especial da bênção das águas, da igreja ortodoxa não existe isso, o sacerdote benzer a água como na igreja romana com 3 pontinhos, 3 sinais da cruz ou uma oraçãozinha básica. Há um rito especial, a grande e a pequena bênção das águas, depende da ocasião. Hoje nós celebramos a grande bênção das águas, rito muito similar ao que se faz quando se vai abençoar a pia batismal, véspera dos batismos que ocorrem, e aquela mesma água, na hora do batismo dos fiéis, como essa mesma água no rito da bênção das águas, a qual nós vamos beber após a liturgia, após a comunhão, vamos nos orvalhar também com esta maravilhosa água que foi aqui bendita. Essa água já não é mais qualquer água, é o novo Jordão, ou melhor, novo não, é o mesmo Jordão, perdão. O próprio Jordão está novamente aqui presente para nós, nesta própria bacia, ao nós vemos o rito da bênção das águas. O próprio Jordão se faz presente quando alguém está preparando-se para batizar, o sacerdote ou o bispo faz o rito de bênção daquela pia batismal, o Jordão é ali presente. E a pessoa, portanto, entra nas águas do Jordão sem pagar boletos de viagem e turismo a Jerusalém. É assim que a igreja proclama, é assim que a igreja crê. E é por isso que as pessoas, quando vão a Jerusalém, elas sabendo que só existe um só batismo, mas mesmo já sendo batizadas, as pessoas gostam de colocar a túnica branca e entrar novamente no Jordão 3 vezes. Não que ali será uma renovação de batismo, que isso não existe. Na verdade, elas vão, digamos que, repetir para suas consciências aquela mesma graça que receberam naquele dia do batismo. Não que algo faltava e que, por exemplo, alguém, longe de nós pensarmos que Deus faz as coisas de maneira incompleta e que aquele que peregrina a Jerusalém, ao já ser batizado e imergido no Jordão, tem a sua graça do batismo aumentada ou completada. Não faltou nada na graça do batismo de ninguém. Mas, por uma questão de piedade, sabendo-se daquilo que eu acabei de narrar, todo cristão ortodoxo, uma vez na vida, ao menos peregrina a Jerusalém, e não para completar o batismo, ou renová-lo, ou fortalecer as baterias de seu sacramento, não é isso. Mas, por uma questão de piedade, vamos dizer assim, que fora do tempo e do espaço, é como se ele ali, o que ele foi emergido pelo seu pai espiritual, pelo seu pároco na paróquia, da mesma maneira, ele está novamente vivendo aquele batismo, não em renovação, não em complemento, mas em sua alma e sua piedade, está vislumbrando as graças, até literalmente, fisicamente, que ele viveu ali na sua igreja, na sua paróquia, na sua pia batismal, ou no rio, ou na fonte viva de água corrente, que pode ter sido batizado em qualquer lugar do mundo. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, eis aqui o grande mistério salvífico do batismo. Eis porque nosso Senhor, dentro do batismo, guarda como no baú de tesouros
dentro de uma caixa envelopada, o poder de destruição da morte, vitória sobre a morte de qualquer alma que seja batizada e participação nas glórias de sua ressurreição. Significa, meus amados cristãos ortodoxos, toda a luz de Deus está ali presente no batismo. A luz criada foi dada a nós no batismo, ela entrou para dentro das profundezas do coração. Pode ser que nós não percebamos ainda essa luz, como por exemplo, João Batista teve a glória de ver aquela luz, nosso Senhor à noite, todo o seu corpo brilhou, ou como Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João tiveram os olhos espirituais abertos para ver o nosso Senhor à luz do Tabor. Talvez nenhum de nós ainda não tivemos a graça de ver a luz criada, em questão de nossos olhos espirituais se abrirem. Mas a graça da luz criada não é feita para ser vista com os olhos visíveis, porque ela é invisível, mas ela pode ser percebida, não pelos sentidos, mas pela nossa vida de oração. A nossa vida espiritual, a nossa vida interior, percebe essa mesma violência, esse cano que estava cheio de ar e vai borbulhando com um barulho forte e estrondoso das águas caudalosas do batismo, ou seja, o manancial de vida eterna. Eis que quem tiver sede, venha a mim, tome desta água que eu lhe darei, e nele, ele não só ele saciará a sua sede, nunca mais terá sede, mas nele mesmo haverá uma fonte de vida eterna, um manancial de vida eterna, de outros virão e também se saciarão. Isso é a graça que foi nos dada no batismo. A luz de Deus, a graça de Deus foi dada e ela entrou para as profundezas do coração do nous. Como nos explica nossos santos padres, especialmente São Nicodemos Ajurita, essa força que nos foi dada, ela não é manifestada de cara e de uma vez toda ao batizando, ao neófito, porque se ele, antes de passar pela axesis, ele tivesse essa graça já dada, ele cairia em orgulho, não seria grato pelo que recebeu, e não preparando-se através do modo de vida chamado arrependimento, ele não estaria grato o suficiente, iria perder, colocar à perda essa graça. Então a graça está lá adormecida, mas ela é despertada conforme um ser humano, após o batismo, coloca em prática um modo de vida chamado axesis, o asceticismo, a praxis dos mandamentos, que leva à limpeza do coração, que faz nos ter devagarinho, teorias, a iluminação da mente, do intelecto, do coração e do nous. Quando nós somos iluminados, grande consolo nos vem por contemplarmos um pouquinho essa luz do batismo que nos foi dada, essa força que contagia, que pacifica as potências dos temperamentos, que dá inteligência superior, dá força física heróica, dá coragem na nossa covardia, dá força na nossa fraqueza, dá amor no nosso ódio, dá consolação nas nossas tribulações, dá paciência no meio das adversidades e das provocações, nos dá força até para o martírio, quando necessária. Toda a força dos mártires vieram do dia de seu batismo, porque aquele que não foi batizado nunca pode ser mártir. Se vocês não sabem disso, São Cipriano do Carpo explica bem. Quem não foi batizado, ainda que supostamente morra por Cristo, não morreu na igreja. Então podemos dizer que Nosso Senhor certamente vai acatar de alguma maneira esse sacramento, mas fora da igreja não há salvação. Então, claro, alguns entre os hereges pregavam que o herege, mesmo que morresse por Cristo, também seria considerado mártir. Não, mas ao contrário, sim, pode vir a ser o seguinte, que aquele que já confessava a fé ortodoxa, mas ainda não havia recebido o batismo, questão ainda de inconveniência do tempo, aí sim, esse, se já era um catecúmeno e já havia declarado a fé ortodoxa, mas não havia tido tempo de ser batizado, aí podemos dizer que o martírio servirá para ele como um batismo de sangue. Mas não que as pessoas como hoje pensam que alguém que ainda não submeteu-se à doutrina da fé ortodoxa, simplesmente por ser tutorado e não negar a Cristo, já considera seu mártir negativo. Aquele que é batizado, a força para ser martirizado é dada a ele. Da onde surge essa força? Do batismo que ele recebeu algum dia na vida e que ali manifestará todo o seu poder. Essa força que nós recebemos do batismo contra a morte e ressurreição é tão grande que, como estou dizendo, os mártires, por algum motivo, não tinham mais medo da morte quando eram ameaçados. Porque o seu batismo naquela hora abria-se as comportas do seu coração e força do batismo os inebriava. E eles percebiam o que tinham recebido naquele dia. Uma vitória sobre a morte dentro de seus corações e a vida imortal da ressurreição. Quem percebe esse poder, acaso teme a morte? Não, ao contrário, está até ansioso para que aconteça logo, como o São Carolampos de Magnésia, que quando vieram torturá-lo várias vezes, já com 113 anos de idade, sendo um ancião sacerdote, ele disse aos torturadores e algozes: não sabeis realmente o que lidar com o sacerdote do Altíssimo, não é verdade?
Tudo que vocês estão fazendo para mim é, na verdade, uma grande alegria, favor. Vocês não sabem o que estão lidando. Estão guerreando contra as dores do autismo. E todas as suas torturas, na verdade, só me fazem bem. E se me mandarem agora mesmo para o martírio, só estarão fazendo um grande favor. Essa era a audácia de um homem de 113 anos, sendo torturado covardemente por algozes. E o poder durante o megalomartírio do seu carão, por isso é o megalomarte, deu muita catequese e educação exatamente sobre isso, de que uma pessoa não teme a morte quando ela é batizada, porque na verdade a força do batismo é que dará força para o Marte. Vocês sabem que a força do batismo é tão grande, o poder que eu disse, que foi envelopado nesse sacramento e dado a uma pessoa que foi batizada, que quando ele está a ponto do martírio, é tão forte a revelação e teoria que vem daquela pessoa sobre o que ela recebeu, que a força para ser as torturas não vem da própria pessoa, vem de Cristo que mora na pessoa, porque todos nós fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Aleluia, assim proclamamos, vós que vos batizaste em Cristo, de Cristo vos revestistes, aleluia. Significa que quem mora agora em nós pelo batismo é Cristo, e ele também sofre por nós. Nós sabemos sobre o martírio, e 1/1000 de segundo, assim que a pessoa não negou a Cristo, pela força da teoria que recebeu, pela graça do seu batismo, ela resistiu não negando, 1/1000 de segundo que começou as torturas, não é mais ela que sofre o martírio, é Cristo que sofre nela. Pela graça que recebeu, no batismo de poder contra a morte e a ressurreição. É por isso que os mártires são aliviados às torturas. A maioria daqueles shows e espetáculos que o mundo queria dar em relação a estar torturando os mártires, o mundo já havia sido derrotado, porque eles não estavam sentindo mais nada. Cristo estava sofrendo neles, por eles, de maneira que eles fossem vitoriosos nesses sofrimentos. E eles estavam já anestesiados pelo poder de seu batismo, que com o óleo da alegria que foram ungidos, estão anestesiados pelo azeite que desinfeta feridas com graça invisível. Então, nem mesmo por piores torturas, não podem vencer os mártires, porque a força do batismo que lhes foi dado contra a morte, através do poder sobre a morte e a ressurreição, é que eles dão também com total calma, tranquilidade, força e até anestesia para com as torturas que estão recebendo, porque é Cristo que realiza tudo em nós. A única coisa que Nosso Senhor pede de nós, não só no martírio, naquele momento, martírio físico, mas vamos dizer que toda a nossa vida após o batismo não é um martírio. Após o batismo é todo dia a dia de renúncia, justamente para viver aquilo que prometemos os votos do batismo. E aí começa a grande guerra. Uma vida de arrependimento tem que ser temperada no homem, porque constantemente a vontade dele ainda estará tendenciosa para o mal. Porque o batismo curou a alma, dando a ela poder sobre a morte. Ela morreu com Cristo. Quando a alma vai ser batizada, na pia batismal, Cristo invisivelmente está esperando-a. E quando ela emerge das águas, Cristo a abraça, a envolve e a espreme dentro de si, a insere dentro de seu corpo, e nele, com ele, emerge 3 vezes ao Hades. E ressuscitam. Há aquela ressurreição no terceiro dia. A única ressurreição do Senhor. Ele por isso é um mistério, não se pode entender com o intelecto. Mas nós sabemos que o batismo é a participação em sua morte e ressurreição. Cristo está esperando a alma do pio batismal. Ela não veio, mas ele está esperando, a abraça e a espreme dentro de si, a insere dentro de si como por um enxerto. E ele então com ela desce ao lado 3 vezes, por 3 dias, e ressuscitam ao terceiro dia sua morte e ressurreição. Logo, significa que a partir daí, nós tivemos votos. E para que essa graça que nos foi dada com Cristo, que nos esperou no batismo, esse revestir de Cristo não seja uma blasfêmia para nós, ele, naquele momento, nós morremos em Cristo, aquela alma foi morta e ressuscitou nova. Uma alma ressuscitada, já recebendo a graça da ressurreição, por antecipação, antes do dia do juízo, do batismo. Então, é o poder grandioso do batismo. Só que há um pequeno problema. A alma recebeu essas graças. Agora, a memória, a volição, nossa vontade e outras faculdades, a atenção, elas vão necessitar serem curadas com o tempo. E isso requer uma terapia, para que a graça que curou a alma como um todo vá diluindo. Assim como a esponja está cheia de água, essa é a graça da igreja. Nós, quando pegamos a esponja e apapamos em água e depois olhamos, nós não vemos a água da esponja, mas assim que toquemos a esponja, nós percebemos logo a umidade da água dela. Assim a igreja ortodoxa e os sacramentos.
Nós saímos do batismo, vamos aos ofícios, estamos agora 6 da manhã na liturgia, estamos aqui desde 1 da manhã, e o que acontece é que aparentemente a pessoa talvez não perceba a graça, o orvalho da umidade do Espírito Santo, que a igreja ortodoxa é toda ela permeada. Mas basta que a pessoa toque os ícones, deixe os ícones com o coração, esteja atenta nesses maravilhosos canos e troparam que acabamos de ler da festa. Basta que ela esteja agora no raiar da manhã, vislumbrando com seus olhos espirituais a graça de Cristo que raia para nós na liturgia. Basta que ela esteja minimamente piedosa na hora da sua comunhão. Então, assim como na igreja não vemos a graça do Espírito Santo visivelmente, ao estarmos inseridos na igreja ortodoxa, vamos receber as forças da graça do Espírito Santo da luz criada, não percebendo-a pelos sentidos, mas pela alma, pela vida de oração, pela vida de arrependimento. Então, a partir daquele batismo, daquele dia que nós somos batizados como neófitos, uma guerra invisível, uma guerra nos ares começa em nossa mente para fazer com que a nossa vontade seja curada. Então, se nosso Senhor nos antecipou os espólios da guerra, ao já de antemão ter nos dado o poder sobre a morte e a graça e a luz da ressurreição, o que é que falta para nós podermos então sermos vitoriosos? Meus amados seus ortodoxos, você quer resposta para a nossa vida? A festa da luz, a festa das luzes, a festa do batismo nos ensina como participar efetivamente da morte e ressurreição de Cristo dada no nosso batismo. Revestido de Cristo nós já fomos, porque fomos batizados em Cristo, de quem é batizado em Cristo, de quem de Cristo é revestido, aleluia. Mas agora, para participar disso, significa o seguinte: imagine um general que ele foi para a guerra e venceu tudo por nós, mas ele chega na cidade e diz: eu quero compartilhar com vocês, meus concidadãos, todos os espólios que eu ganhei. Espólios, para quem não sabe, todas aquelas coisas que foram saqueadas do inimigo, da cidade que foi sitiada e dominada. Todos os espólios são todas aquelas vitórias, os troféus, o ouro, as terras. E o general vem dizendo: ainda que vocês não participaram, povo meu, eu voltei da guerra e quero compartilhar com vocês, meus concidadãos, que fazem parte do meu exército, do meu time e da nação que eu fui guerrear por quem. Agora quero dar a vocês participação dos espólios de graça. Eu fui a ganhar a batalha, mas eu quero que vocês participem como vitoriosos. Assim é a graça do batismo para todo cristão ortodoxo. Nosso Senhor foi e venceu para nós. Em nós e através de seu poder, de sua morte e ressurreição, ele venceu o demônio, a morte e nos deu a graça da vida eterna. Uma alma já ressuscitada e revestida de Cristo, aleluia. E ele nos deu os espólios. Os espólios são toda a força, toda a graça necessária para viver uma vida de santidade, as bem-aventuranças, o conhecimento da verdade que vai sendo dado ao coração que é purificado e que Deus vem morar gradativamente em nós com o Pai e o Espírito e vai nos manifestando a graça da teofania, não naquele dia apenas batismo, no dia do Tabor. A nossa vida passa a ser uma constante teofania. A revelação de Deus não ao Batista, ou aos espectadores, ou a Moisés, Elias, Tiago, Pedro e João, mas a nós mesmos, ao nosso intelecto, ao nosso coração. Só que para isso ocorra, para que esses espólios sejam dados para nós, que Cristo venceu e gratuitamente quer dar a nós, sem que nós não vencemos, mas Ele venceu por nós e nos dá agora a graça de sermos co-vitoriosos e participantes com Ele desses espólios da guerra contra a morte e a corrupção. Qual a única condição que Ele pede para nós que isso ocorra? A única coisa que Ele pede é o seguinte: filhos meus, persisti até o fim. Filhos meus, dá-me a vossa vontade. Porque eu não posso violar o vosso livre-arbítrio. Eu não posso violar a vossa volição. Eu não posso vos obrigar a querer participar gradativamente das graças daquele dia que cada um de vocês foram gloriosamente inseridos na pia batismal e revestidos de mim, de meu poder, de minha natureza humana de vida, imortais. Eu só preciso agora de vossa persistência, de vocês não desistirem, de quantas vezes caírem e levantarem. Isso eu não posso fazer por vós. Vocês caíram, vocês têm que ao menos levantarem por si mesmos. Agora, a força para levantar, peçam a mim, mas o movimento tem que ser de vocês. A iniciativa tem que partir de vocês. Eu não posso fazer nada em relação a esse tema. A volição é de vocês, a vontade de vocês e a vontade de perseverar. E o perseverar tem que partir de vocês. Se continuarem e conseguirem esse modo de vida, que eu chamo de arrependimento, o Deus imortal, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus compassivo, amante da humanidade, que não se compraz da morte do pecador, mas que ele se arrepende imediatamente. Só peço para vocês uma só coisa: não desistam, persistam até o fim, perseverem, dá-me a vossa volição, dá-me a vossa vontade, porque isso não posso obrigar e nem vou, porque não cabe ao Deus violar a vontade de sua criatura.
Então é isso que Deus pede de nós. A única coisa para que nós sejamos participantes como desses espólios de guerra é dar a Cristo a nossa volição. Ele não pede que nós morramos por Ele. Ele pede que nós morramos para o mundo e nossas paixões. Assim como também não pede que os mártires morram por Ele, porque Ele mesmo até dá a força para que os mártires façam isso. Agora, antes disso, os mártires foram perseverantes da confissão de fé ortodoxa e do modo de vida de santidade, e por isso foram agraciados de que Cristo venceu até mesmo a morte deles, porque eles debochavam do poder que supostamente os torturadores teriam deles através de morte e dor e sofrimento. Eis a vitória antecipada do juízo final para os escolhidos, já é seu martírio. Mas para nós, qual é esse martírio? Nossa vida. Todos os nossos dias é um martírio porque nós não queremos, ou melhor, não podemos ter o reino dos céus em nós, fazemos nossa vontade. O reino dos céus, dado nós no batismo, só pode ser possuído e arrebatado por aqueles que são violentos a si mesmos, como disse a Escritura. O Evangelho, desde os tempos de João Batista, por violência se arrebata o reino dos céus, e são os violentos que o arrebatam. Violentos para quem? Para consigo mesmo e suas paixões. Então, nossa volição, nossa vontade tem que partir de nós, para morrermos para o mundo. Cristo nem pede que nós façamos sacrifício de mortificação, que nos torturemos, que usemos silício e outras loucuras, flagelos, não. Ele pede a nossa volição, a nossa perseverança até o fim. E se assim nós perseverarmos, não desistimos, todas as vezes que for necessário, Ele vai nos resgatar novamente do Hades. E para isso vou lhes contar um conto que você já sabe muito bem, que é um conto que está no Patericon grego, de como Nosso Senhor, quando uma pessoa não desiste dele, Ele também não desiste dessa pessoa. E que essa pessoa até aparentemente desista dele. Enquanto essa pessoa está viva, Ele não desiste desta pessoa e de seu batismo, até que essa pessoa possa ter o último dia de vida, aí sim. Após a morte, infelizmente, Nosso Senhor não pode mais violar a lei da morte, que chamamos lei da inércia. Essa pessoa não tem como ter o seu estado alterado, dependerá agora das orações dos vivos e da igreja. As graças de Cristo do batismo, no entanto, estão sempre cutucando e esmurrando a consciência, até que a pessoa, ao beber da graça da compaixão, ela vai vendo realmente, pela força do meu batismo, mais do que sentir simplesmente o poder teórico de morte e ressurreição. Morte, poder sobre a morte e a ressurreição, que chamamos a graça, o poder, a energia criada, ela se resume em suas energias e luzes que Deus dá ao homem. E essas luzes e energias são sabedoria, paciência, compaixão, misericórdia, força, amor, ternura, carinho, todas essas energias, e uma palavra, luz de Deus. E quando essa compaixão e amor toca uma alma que está completamente afligida pelo demônio, não é pelo castigo e a punição que Deus converte de um pecador. Ao contrário, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E às vezes, a única coisa, às vezes não sempre, quando o pecador está completamente cheio de pecados e paixões, e está no seu pior estado crítico de sua vida, a única coisa que faz mudar é quando Deus toca ele e mostra o seu amor de maneira inacreditável e de maneira imerecedora para com a dignidade moral do pecador. Deus, que é acima de moral, Deus que não é justo, mas misericordioso, vem e toca essa alma com sua compaixão. E quando a alma é tocada por essa compaixão, mesmo estando no antítese de pecado, ela não tem como resistir. E o seu estado muda, na maioria das vezes. Ou se não muda, Deus continua dando compaixão e misericórdia até que seja possível. E essa é a força do batismo. Então, quando nós dizemos que o batismo é o poder sobre a morte e o poder da ressurreição, vamos traduzir isso diante de um episódio que o Patericon grego nos conta. Havia certo monge que foi tentado pelo demônio para adulterar com uma mulher, uma certa mulher, quebrando seus votos monásticos, quebrar sua virgindade, e o demônio, portanto, utilizou a seguinte estratégia. Quando esse homem estava indo tratar de comércio, alguns afazeres no monastério, foi na cidade, através de obediências, e se apaixonou pela beleza de uma jovem. Ele, então, foi muito tentado por isso, não teve força de se defender disso, e não teve força de confessar esse pensamento e esse sentimento do seu pai espiritual, e então foi declarar-se, veio o pensamento de abandonar o monastério, ele abandonou seus irmãos, abandonou seu abade e foi pedir a mão dessa donzela cortejada. E naquele momento a donzela foi muito bem, digamos assim, aceitou aquele lisonjeio, só que disse para ele: veja, eu me caso contigo sim, não há nenhum problema,
mas vai até me agradar. Só que eu tenho um problema, você tem que pedir a mão de meu pai. E meu pai é um sacerdote dos deuses pagãos. E, portanto, ele só concede a mão de suas filhas virgens àqueles em que o seu próprio Deus dá a resposta e concede a mão. Ora, esse Deus é o próprio demônio, Deus dos sacerdotes pagãos. E esse monge, nem mesmo vendo por esse alarme que isso já era uma obra do maligno e não tendo força para correr, nem mesmo esse sinalar de alarme vermelho, que isso já era uma obra do demônio, ele estava tão louco de paixão por essa moça, por essa donzela, que ele nem raciocinou dessa mulher, nada importava para ele, só queria a mão dessa jovem, estava apaixonado por ela. E correu e disse ao seu pai: por favor, você não mão de sua filha. Ele disse: ok, fazer o seguinte, não posso te dar a mão de cara. Eu terei que perguntar e consultar aos deuses, ou seja, aos demônios, se devo ou não dar a mão a minha filha a você. Só um momento, na próxima liturgia demoníaca, satânica, eu irei perguntar aos deuses a vontade deles, ok? E então o sacerdote foi e disse, e os demônios apareceram para ele e disseram para ele o seguinte: veja, tu não podes dar tua filha para esse homem, jamais. A não ser que ele renuncie ao voto que ele fez ao tal Cristo, que ele renuncie ao monacato e renuncie a Cristo e ao seu batismo também. E ele foi, comunicou isso ao monge, e ele também não percebeu nem por essas palavras, que é óbvio que isso era uma obra do demônio para destruir a sua alma. E então ele, na verdade, sem titubear, sem hesitação, disse: sim, se é isso que é exigido, pois eu agora renuncio ao meu monacato, renuncio ao cristianismo, renuncio a Cristo, renuncio ao meu batismo. E então o sacerdote diz: ok, agora eu vou lá perguntar aos demônios, aos deuses pagãos, se realmente, finalmente posso dar a mão. E quando ele foi fazer a consulta, estava tudo ok para dar a mão de sua filha. Naquele momento o demônio disse a ele: não, tu não podes de maneira alguma considerar a mão de tua filha para esse homem. Mas ele me disse, garantiu que ele renunciou a Cristo, renunciou. O que mais queres dele? O que tem de tão especial nisso? Ele disse: só tem um problema. Ele renunciou ao Cristo e o batismo, mas Cristo não renunciou e não removeu dele a graça do batismo. Então nós não podemos dar a graça de que tua filha, que é consagrada a nós, case com esse homem. E o sacerdote pagão foi e narrou exatamente o que escutou dos demônios a esse jovem, e isso tocou tanto a sua alma, feriu tão profundamente a sua consciência, derreteu tanto o seu coração enamorado por aquela menina, que ele na verdade voltou a si e imediatamente em lágrimas correu aos seus irmãos, confessou no monastério o seu pecado, confessou ao seu amado e novamente foi aceito na comunidade sinobítica ao qual ele pertencia e pôde lutar pela sua salvação, e disse ao seu pai espiritual: nunca mais, por favor, permita-me sair nem mesmo de arredar os teus pés. E assim ele ficou numa obediência extremamente severa, não querendo nunca mais abandonar nem mesmo a presença de seu pai espiritual em um segundo sequer para nada. E nisso foi santificado desse modo de vida de arrependimento. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, aqui está a grande prova de que a força do nosso batismo até o último momento de nossa morte, ela não deixa de perfurar a consciência, de fazer jorrar compaixão e força que destruiu Hades e que brilhou no sepulcro naquele outrora, dando a Cristo a sua vitória sobre a morte. Que força é essa? Sua graça, seu poder, sua energia, sua sabedoria, seu conhecimento da verdade dentro do intelecto, seu amor, sua compaixão, suas lágrimas, a compulsão. Tudo isso é a graça de Deus que é dada no batismo e vai sendo revelado ao homem conforme ele vai sendo provado. Ainda que ele caia muitas vezes, se ele não desista, ele não terá a sua salvação ainda perdida e em jogo, porque a graça do batismo é tão grande que até o último segundo de vida ela tentará levar o homem ao arrependimento. Por aí nos diz Santo Isaac Sírio, a primeira coisa que o demônio faz para afastar o homem dessa graça batismal é dar a ela a seguinte ideia: que ela, não entendendo que a igreja é uma esponja empapada com a graça, como eu acabei de narrar aqui esses episódios todos, a pessoa passa a não entender isso. E ela passa a ser um típico de nominalista, como nós chamamos hoje em dia. A pessoa, mesmo ela nem visualiza, ela não sente, ela não se apropria, não é para ela tangível a graça que é derramada dos ícones, a graça da liturgia. Ela presa em suas superficialidades, o demônio a cegou. E quando ela está cega, ela não consegue ver e sentir espiritualmente as graças da igreja. E então ela passa a ser um típico nominalista. A igreja, para ela tem que ir e passa a ser difícil se manter nos ofícios quando ela é um nominalista, ou seja, como é apenas uma questão de moral, de obrigação, e que ela deve ir porque ela sabe que é pecado, ou talvez não é legal não estar na igreja e não cumprir os dias santos.
Quando a pessoa tem essa prática de fé, gradativamente passa muito difícil permanecer nos ofícios. Depois essa pessoa passará a vir frequentar o domingo sim, o domingo não, depois apenas as festas, depois ela passa de vir e depois ela abandona gradativamente totalmente os ofícios. Por quê? Porque ela acha que como a igreja é só esse mar de moral e suposta obrigação, que há uma memória da morte de Cristo, que há uma memória do nosso batismo, que tudo é um rememorar e não um viver, não toca a graça a cada liturgia. Então essa pessoa, sendo um grande pecador, acumulado de pecados, como todos nós somos, ela não tem a compensação domingo a domingo de ter essa compaixão de Deus dela. Principalmente quando comunga os santos dons, uma vez que na confissão novamente renovou o seu batismo e bebeu o corpo santo de Cristo, todo o envelopar da graça que venceu o Hades, derrotou a morte, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo nos é dada novamente, todos aos que já são batizados, da graça dos santos dons. Poder sobre a morte, graça de ressurreição é dada na hora que nós comungamos. E isso como nos renova, nos dá mais ânimo. A graça foi tocada. Para aquele que não possui essa vivência mística da igreja, tornando-se o nominalista, a igreja para ele é uma obrigação a ser cumprida como costume, algo meramente costumeiro, e então vai ser difícil vir. Depois de ser difícil, a pessoa não passa a vir. Por quê? Porque já que a mística não existe no templo, ela não entende o que os irmãos fazem descer os céus na terra para ela, através dos cantos, do coro, dos tropários, dos leitores, dos sacerdotes, dos diáconos, da igreja, dos ícones da igreja. A pessoa pensa o seguinte: na minha casa, eu tenho a mesma graça que existe no templo. Afinal de contas, tudo isso que eu vejo lá, eu também vejo aqui. Não, é o que ela não vê aqui. Ela pensa que também pode simplesmente manter lá. É a ausência do que tem aqui que faz as pessoas acharem que pode ter essas vidas autônomas. Está tudo bem não participar das festas, afinal de contas, eu orei, fiz sinal da cruz, e os ícones que estão lá, mesmo que estão aqui. A graça que tem lá, mas está aqui negativo, meu amigo. A graça que tem aqui só tem aqui. E a luz que emana dos ícones, embora também emana dos ícones domésticos, emana muito mais aqui. E a graça do batismo é renovada aqui, no templo, na igreja, comigo e com vocês. E mesmo eu ser indigno por meus pecados, de celebrar a liturgia, de celebrar os santos dons, de ser, como todo sacerdote, uma ferramenta, uma palha, que por algum motivo Deus toca e queima, mas não se consome. Pela graça do sacerdócio funciona isso. É uma palha, ou seja, um mero pecado. Entre em combustão deveria deteriorar-se em carbono, mas ela não é consumida devido à graça do sacerdócio, que faz com que nós mantenhamos de pé, mesmo sendo miseráveis. E, portanto, essa graça só tem aqui. E a renovação da carga do batismo só há aqui, no templo, da comunhão dos irmãos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome é eu estarei. E é por isso que ele instituiu a igreja, senão ele tinha instituído uma seita de cristãos, e cada um do seu lar rezava e estava tudo bem. Não, isso só funciona em necessidade de guerra, necessidade de doenças e coisas assim imprescindíveis, onde realmente não há outra solução. Não é o caso da maioria das pessoas. Elas não vêm porque não querem, porque a volição é fraca, e na verdade se tornam monominalistas. A fé para elas é um costume, uma questão de moral, uma questão de sentir-se bem, porque ser como bom menininho, seguindo a piedade da fé ortodoxa. Não, para nós somos pecadores, não temos piedade nenhuma, não temos virtude nenhuma, não temos graça e santidade nenhumas. E é por isso mesmo que nós viemos. Porque Deus não veio para o justo, mas para salvar os pecadores. E ele para isso utilizou do batismo, da graça batismal, da graça dessas festas que nós comemoramos juntos. Essa maravilha de estar com os irmãos e ver os pecados deles, na verdade, a deificação deles. E ver os meus pecados a minha destruição. E espelhar-me na deificação deles, para tentar encontrar um dia a minha própria deificação. Que jaz nos sacramentos, jaz nos santos dons. E fora do templo não há sacramentos. Da igreja doméstica, ela pode existir em companhia e consórcio com a igreja coletiva, a assembleia, e os sacramentos são dados na paróquia, a igreja doméstica pode coexistir. Mas sem estar abastecidos com a igreja paroquial, a igreja doméstica é estéril. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, festejamos com muita alegria essa festa do 10ª. Agradecemos ao nosso Senhor, Deus, Salvador Jesus Cristo, seu Pai Celestial, que deu testemunho do seu Filho amado e pediu: nele me comprado, fazei o que ele diz, escutai-o. E é o Espírito Santo que, em forma de pomba, desceu sobre ele. O Espírito Santo, que procede do Pai e reside e jaz no Filho, também é dado a todo cristão nosso batizado, através da luz da energia incriada, a vitória sobre a morte e a luz de sua brilhante e resplandecente ressurreição.
Pensamos, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que esses mistérios não apenas entrem em nossos ouvidos, mas entrem na percepção com o coração, de como através do asceticismo, um constante arrependimento e um cumprimento feliz interior de nossas obediências a Deus, e arrependimento feliz. Arrependimento não é chorar triste dos pecados, é feliz continuar em lágrimas de compulsão, sabendo que o Senhor não nos abandonou e nos dá a graça do perdão. Choramos de alegria pelo perdão que nos é dado, e isso chama-se arrependimento. Nesse modo de vida, nós podemos encaminhar de degrau em degrau para ficar assim como Cristo, menininho de 12 anos, agora chegou aos 30 e foi revelado ao mundo, e foi dito que crescia de graça em graça, de estatura em graça. Também nós, meninos espirituais, pela graça do batismo, sejamos feitos adultos espirituais, pela essa graça que será liberada gradativamente, conforme nós não desistamos, perseveremos e sigamos a Cristo, amando a nossa cruz até o fim. Que diz do Senhor, da sua Jesus, faça-nos dignos pela nossa cruz, sobre isso, amor de todos os santos. Amém. Amém.